Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui estamos mais uma vez pela misericórdia de Deus para continuar o nosso estudo, já é a quinta parte do nosso estudo sobre as armaduras de Deus. E antes de começarmos o nosso estudo, gostaria de convidar você para orarmos juntos. Querido Deus, soberano Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui. E pedimos a Ti a direção do Teu Santo Espírito, ó Deus, para mais um estudo da Tua Palavra. Cobre-nos com a Tua graça, Pai. Cobre-nos com o Teu poder, com a Tua unção. Senhor, dá-me da Tua Palavra, Senhor, para que eu possa aqui falar exclusivamente da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui nessa sequência, nós estamos estudando assim, sem pressa, sem correria, porque são muitos detalhes e então precisamos estudar cautelosamente, examinar cautelosamente, e não temos aqui nenhum interesse de fazer apologia à ideia nossa mesmo, mas sim à palavra de Deus. Então, para nós ficarmos firmes, estarmos fortalecidos no Senhor e poder lutar contra ou estar atento e lutar, nos defender das astutas ciladas do inimigo. Então, quero voltar um pouquinho aqui na questão da palavra revesti-vos. Revesti-vos, o que é revestir realmente? O que é um revestimento? O revestimento é algo que nós temos, como por exemplo, se eu poderia dizer essa caneta aqui, ela é bem frágil, se eu fizer assim ela vai quebrar facilmente, mas se eu colocar nela aqui um revestimento de aço, um revestimento de ferro ou um outro material resistente, a depender da espessura eu não vou conseguir nem dobrar sequer um pouquinho. Então esta é a maneira e a posição e situação que nós devemos estar diante das ciladas do inimigo. É ser algo que não tem como ele nos quebrar, nos prejudicar, não sermos frágeis, mas sermos fortalecidos no Senhor e estar revestido com o poder de Deus. Revestimento é isto, mas temos outros exemplos. Então, se nós estivermos como essa caneta, o inimigo vai pegar e nos quebrar. Mas se formos revestidos com um material resistente, ele não vai conseguir. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Alguns exemplos, alguns outros versículos fora aqui da Epístola de Paulo aos Efésios, como por exemplo Lucas 24, 49, o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos e discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Então, revestido do poder de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 14 também, o apóstolo fala revesti-vos de Cristo. Então, precisamos estar revestidos com o poder de Deus, revestidos com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos estarmos blindados. O que é uma blindagem? Vocês, muitos talvez não tenham conhecimento disso, mas a maioria tem, do que é um carro blindado.
ou uma janela, ou um vidro blindado. Um carro blindado é aquele que alguém pode atirar contra ele, mas a bala vai atingir o carro, mas ela não vai conseguir perfurar o carro porque ele está blindado. Aquela bala não vai poder passar pela lataria do carro, pelo vidro. Então assim somos nós. Muitas vezes o inimigo pode até lançar seta contra nossas vidas, lançar praga contra nossas vidas, lançar armadilha contra a nossa vida. Ela pode até chegar aqui, mas ela não vai conseguir entrar no meu corpo, na minha vida em si. Então assim aquele que está revestido do poder de Deus, está brindado pelo poder de Deus. E essa brindagem, eu quero dizer algo muito importante que eu li, Daniel, capítulo 3, quando fala de Sedraque, Mesaque, Abednego, aqueles companheiros de Daniel. O que aconteceu com aqueles jovens ali? Eles foram lançados em uma fornalha de fogo superaquecida, mas eles estavam revestidos, brindados pelo poder de Deus. E o que aconteceu com eles? Nada. Por causa dessa brindagem, por causa desse revestimento de poder. O fogo não atingiu, não teve condições de atingir a vida deles em si. Não teve condições de causar nenhum dano à vida deles. O fogo para eles não foi nada, mas foram lançados no fogo. Então muitas vezes nós somos também lançados no fogo. Mas se nós tivermos esse revestimento do poder de Deus, estivermos brindados pelo poder de Deus, este fogo, essa luta, essa perseguição não vai atingir a minha vida em si. Eu vou continuar a mesma coisa na presença de Deus. Há outro revestimento, outro sistema de segurança que nos protege são as muralhas. No passado, antigamente, as cidades eram cercadas de muros e muros super resistentes, que não era qualquer coisinha que derrubava aquele muro. Aliás, era difícil, quase impossível. Para quê? Para proteção, esconderijo. E nós sabemos que lá em Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Senhor, à sombra do Onipotente descansará. E praga alguma chegará à tua tenda, não tem seta maligna que pode atingir aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque todos os males que os inimigos tentar lançar contra a minha vida, primeiro precisa passar por aquilo que está me protegendo. Ele tem que destruir, desfazer aquilo que está me protegendo. E como é que o inimigo vai destruir a Deus? Se Deus é a minha proteção? Se Deus é a tua proteção? Por que é que você tem medo? Ou por que qualquer coisinha você parece que abre as portas para o inimigo lançar, para ele ter condições de mirar e passar por aquela fenda que tem ali e atingir você? Então é necessário que nós estejamos bem revestidos do poder de Deus, brindados pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo pode até se levantar contra nós, mas ele não tem condições nenhuma contra nossas vidas, porque se Deus é por nós. Isaías 54,17 também diz que toda arma preparada contra nossas vidas não prosperará. Não prosperará se nós estivermos de fato revestidos, protegidos, blindados pelo poder de Deus. Falando em muro e muralha, no passado aquela cidade, além dos muros, tinha as torres de vigias, onde ficavam ali os sentinelas, os vigias, os atalaias, que avisavam quando o inimigo estava por vir, estava se aproximando. Mas antes de chegar perto mesmo, o vigia já estava lá na torre e estava avistando. Assim somos nós também, temos que ter na nossa vida essa capacidade de visão, de antes que o inimigo se aproxime muito de nós, nós temos que estar vendo, percebendo que ele está aproximando. Precisamos ter, tipo assim, de um radar, de um detector, de uma câmera de segurança, de um sensor, uma cerca elétrica, como nós fazemos para proteger nossas casas. Precisamos também termos na nossa vida espiritual.
O radar é aquele que consegue captar o sinal de aproximação de um avião, de helicóptero, e através do equipamento vai perceber se é ou não alguém que tem permissão para aterrissar ali. Então uma aeronave, um avião, pode até sobrevoar o aeroporto, mas ele não pode fazer aterrissagem sem autorização. Então o inimigo também ele rodeia, ele está sempre ao derredor, como diz o apóstolo João, sempre ao derredor procurando alguém que ele possa destruir. Mas ele só vai chegar à nossa vida se nós permitirmos, se nós dermos autorização. E uma das coisas que autoriza o inimigo a invadir a nossa vida é a desobediência à palavra de Deus. É a falta de comunhão com Deus. Isso aí é uma porta aberta para o inimigo entrar. Então devemos ter esse cuidado de estarmos com todas as portas fechadas para o inimigo. Porque ele só entra na nossa vida, ele só consegue de fato nos vencer se nós permitirmos. Porque nós estamos acima do inimigo. Nós somos superiores ao inimigo. Nós que estamos em Cristo Jesus. Prosseguindo aqui, falar sobre as astutas ciladas. Astuta cilada do diabo. Então nós podemos perceber que astutas ciladas são armadilhas traiçoeiras, que muitas vezes o inimigo prepara essas armadilhas de maneira que a gente nem percebe. É por isso que nós temos que estar vigiando, não só orar, mas vigiar constantemente, termos prudência constantemente, porque às vezes o inimigo ele vem totalmente disfarçado, ele vem camuflado, ele prepara a emboscada, ele prepara um campo minado. Então assim, algo que às vezes a pessoa não está vendo, mas é por isso que nós precisamos ter em nós o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos conduz, Ele nos diz, Ele nos avisa, é esse detector que vai detectar algo que eu não estou vendo. É como alguém vai passar, entrar em um banco, ou mesmo no aeroporto, quando você vai passar por ele, tem um detector de metal, você pode estar com metal escondido no corpo, dentro do bolso, que visivelmente não é visto, mas quando você passa pelo detector, ou se aproxima do detector de metal, o alarme vai disparar. Assim somos nós, também temos que ter esse detector para detectar quando o inimigo está com alguma armadilha contra nossas vidas, quando tem alguma emboscada contra nossas vidas. Então precisamos estar espertos, usar todos os recursos que nós temos, a sabedoria que vem de Deus para nossas vidas. Eu quero dar alguns exemplos na Bíblia de ciladas, pessoas que caíram na cilada do inimigo e outras que não caíram. Por exemplo, logo no Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até mais ou menos o 8, depois prossegue, mas basta até o 8, fala sobre a mulher e o homem lá, no jardim do Éden. O que foi que aconteceu ali? O inimigo se disfarçou de uma serpente, que provavelmente naquela época era um animal que não fazia nenhum dano ao ser humano. Podia conviver amigavelmente para lá e para cá, não tinha problema nenhum. Porque se o diabo, o inimigo, fosse chegar na frente da mulher ali, como uma figura horrorosa e feia, como alguém às vezes visualiza o diabo com chifre, com não sei o que mais lá, talvez a mulher ia correr, mas apareceu simplesmente como uma serpente, com a voz tão suave. Por que você não come de todos os frutos que estão no jardim? E a mulher então simplesmente, não, porque Deus falou que não podemos comer de todos os frutos, menos daquele ali. E aí a serpente diz, que nada. Deus falou isso para vocês só porque se vocês comerem daquele fruto ali,
vocês se tornarão como ele, igual a ele. E ele não quer que ninguém seja igual a ele. É por isso que ele diz, mas não tem problema nenhum não. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Ele disse que se vocês comerem, vocês vão morrer, mas não vai morrer coisa nenhuma. Eu garanto, pode comer sem medo de errar. Ou seja, o que é que o inimigo está querendo fazer, estava querendo e continua querendo fazer? Que as pessoas deixem de obedecer a Deus para obedecer a Ele. Deixam de glorificar a Deus, servir a Deus, para servir a Ele. A quem? O diabo. É isso que ele está tentando fazer. E continua tentando, é isso que ele estava tentando e conseguiu fazer com que a mulher e o homem que estavam ali no jardim, deixassem de obedecer a Deus e passassem a obedecer a Ele, ao inimigo. E ela caiu na cilada, porque ele usou de astúcia. Então precisamos ter muito cuidado, nem tudo que aparentemente é bom. Ou mesmo que seja bom, mas deve ser usado da maneira correta, e muitas vezes nós usamos algo bom, mas da maneira incorreta. Então ali a mulher e o homem caiu na cilada do diabo. Depois nós temos também, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do 7, o José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo e foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. O que aconteceu ali? O inimigo lançou outra armadilha, cilada contra ele, porque José era um homem fiel a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem fiel, sempre fiel a Deus, e Deus era com ele. Então o inimigo não quer ver ninguém fiel a Deus, não quer que ninguém seja fiel a Deus, seja abençoado por Deus. E ele não tinha como tirar José do seu foco, que era em primeiro lugar servir a Deus. Então o que ele fez? Usou uma mulher, provavelmente muito bonita, atraente, e começou a usá-la para se jogar em cima de José, para tentar tirar José do seu foco, da sua missão. Então é cilada. Mas não conseguiu, porque José continuou sendo fiel a Deus. Embora tenha sofrido certas consequências, mas de forma inocente. Foi parar na cadeia, mas de forma inocente. Até porque talvez era necessário que ele chegasse até a cadeia para poder chegar até ao faraó, para se tornar então ele um governador. Mas ele não caiu na cilada do diabo, ele não, porque ele estava atento, apercebidos. E muitas vezes nós vemos algo interessante e não pensamos duas vezes para cair naquilo ali, para experimentar aquilo ali, porque é bom. Mas talvez é um bom, mas da forma errada. A mulher ali podia ser bonita, atraente, mas pertencia a alguém, era de Potifar. Então como é que ele ia poder possuí-la se ela era de Potifar? Então ele não caiu nessa armadilha. Temos também, eu saltei aqui o capítulo 4 de Gênesis, mas eu volto ao capítulo 4, versículo 10 ali, quando Caim matou Abel. Então o que é que o diabo, o inimigo, quer fazer? Destruir a família, destruir as vidas, as pessoas. Joga o irmão contra o irmão, sem nenhuma necessidade. Coisa que podia resolver, ele podia se consertar. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a dele. Ele se irritou por isso. Porque certamente ele não ofereceu uma oferta da alma. Ofereceu por oferecer. Mas ele podia se consertar. Mas ele achou melhor matar o irmão do que se consertar. Ele tinha que se consertar. Porque o irmão dele não tinha nenhuma culpa. E às vezes nós condenamos a ação, a atitude de Caim. Mas nós também muitas vezes somos Caim, que matamos o nosso irmão, matamos a nós mesmos muitas vezes. Matamos o nosso irmão, talvez não fisicamente, não com a arma, com a espingarda, com tiro ou com facada, mas matamos ele com palavras. Muitas vezes tiramos a oportunidade dele.
Muitas vezes ultrapassamos os limites e invadimos o direito que ele tem e nós tomamos. É matar. Então temos que ter cuidado para não sermos levados a esse engano, essa astuta cilada do diabo, que quer fazer com que nós prejudiquemos o nosso próximo. E se nós prejudicarmos o nosso próximo, estamos também desobedecendo a Deus. Então já estaremos pecando e aí fazendo a vontade do inimigo. Sansão, outra pessoa que foi iludida, caiu pela cilada do inimigo. Nós sabemos que naquela época os hebreus não podiam casar com pessoas que fossem de outra nação. E o Sansão se agradou de Dalila, que era do povo dos filisteus. E o que aconteceu? Ele foi destruído. Perdeu toda a sua força. Porque caiu nas astutas ciladas, ali o diabo usou aquela mulher para descobrir onde é que estava a força dele. Então muitas vezes o inimigo tenta de todo jeito para descobrir onde é que está o nosso ponto fraco. E ali, Sansão caiu na armadilha. E nós percebemos também outra situação do rei Davi. O rei Davi também foi outro que caiu na astuta cilada do diabo. Ele, ao invés de estar na guerra, pois estava em tempos de guerra, ele estava lá no palácio, no terraço do palácio, passeando para lá e para cá. De repente viu uma mulher atraente, bonita, tomando banho. Ali foi também outra a astuta cilada que ele caiu. Ele não precisava daquilo ali. Mas ele mandou chamar aquela mulher, adulterou com ela e depois ainda mandou matar o marido dela. Uma coisa que ele não precisava fazer, porque se ele quisesse, ele tinha mais de uma mulher, se precisasse ter mais, seria concedido a ele, mas da forma correta, como era naquela época. Não a mulher de alguém que pertencia a alguém. E ele caiu nessa astuta cilada do inimigo. Então temos que ter muito cuidado para não cairmos nessas astutas ciladas do inimigo. Temos que estar sempre vigiando, sermos cautelosos em tudo que acontece em nossas vidas, em tudo que acontece ao nosso redor, seja lá qual for a área. Então preste atenção naquilo que você mais é tentado. Não demonstre ao inimigo, não faça com que ele possa perceber que aquele ali é o seu ponto fraco. Tenha cuidado. Aí temos Jó. Jó foi um homem que não caiu na cilada. Percebemos ali que o inimigo fez de tudo para derrubar ele, tirou os filhos dele, tirou o que ele tinha, tirou a saúde dele. E depois ainda tentou usar a mulher dele para induzi-lo a abandonar a Deus, a deixar de adorar a Deus. Mas ele disse, você é uma louca, jamais vou deixar de adorar a Deus. E não deixou de adorar a Deus. Então ele não caiu na cilada do diabo. Então estou mostrando aqui alguns exemplos de quem caiu e quem não caiu. Então assim como essas pessoas caíram, qualquer um pode cair se não prestar atenção, se não estar vigiando, se não estiver de fato em comunhão com Deus, se não estiver buscando a Deus em oração, se não estiver buscando a Deus em obediência, em conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus nos sustenta. Temos também ali um exemplo em Daniel capítulo 3 também, que fala sobre aqueles mesmos rapazes que eu citei antes, Sedraque, Mesaque e Abednego. Então ali a cilada que o inimigo lançou contra ele foi a pressão. Se você não adorar, não se curvar diante da imagem do Nabucodonosor, vocês serão lançados na fornalha de fogo e serão destruídos pelo fogo. Era uma cilada, era uma pressão que estava sendo feita sobre eles
E muitas vezes nós somos pressionados, muitas vezes nós somos perseguidos e ameaçados a sermos jogados nas fornalhas de fogo. Mas eles permaneceram firmes, pois saiba de uma coisa, nós não vamos adorar imagem, coisa nenhuma. Nós vamos continuar sendo fiéis a Deus, porque Deus pode nos livrar. E se Ele também não livrar, não tem problema nenhum. Continuaremos sendo fiéis a Ele. E foi o que aconteceu, como eu relatei no início. Foram lançados ali, mas não foram queimados, porque estavam blindados pelo poder de Deus. E assim continuaram sendo fiéis a Deus. Nós sabemos que o inimigo tentou até mesmo o Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 a 11. Jesus estava ali, depois de ser batizado por João Batista, foi ao deserto e ali foi tentado pelo diabo. Percebemos então que Jesus estava jejuando, estava ali em oração, e olha a ousadia do inimigo. Só que o inimigo chegou lá oferecendo coisas boas, aparentemente coisas boas, oferecendo tudo para Jesus. Se você me adorar, eu te dou tudo que você quiser, tudo, porque isso tudo é meu, dizendo para Jesus, mentindo, porque ele não tem nada aqui, tudo pertence a Deus, o eterno Criador. Mas é assim que às vezes ele vem com as ciladas. Não, isso aí não tem problema não, isso é coisa boa. Qual o problema de Jesus ter todos os reinos em suas mãos, todos os poderes em suas mãos? Não tinha problema nenhum. O problema é que ele queria, em troca disso, que Jesus adorasse a ele, ao diabo. E Jesus falou, só a Deus nós devemos adorar. E só a Deus deveremos prestar culto. Então, sai fora. Não vem com essa para cá não, porque você não vai me enganar. E assim Jesus venceu e mostrou exemplo para nós de como devemos lutar e vencer contra o diabo. O quê? Porque a consciência, a nossa mente, a nossa vida está blindada. Não existe seta alguma, ideia nenhuma, nenhum argumento que venha convencer nós ao contrário da palavra de Deus. Percebemos outra questão ali. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aquela parábola que fala do filho pródigo, ele também caiu numa cilada. Ele não queria ser submisso mais ao seu pai. Esse pai ali representa Deus. Muitas vezes nós não queremos mais ser submissos a Deus. Queremos viver a nossa vida do nosso jeito, como bem entendemos. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existem os mandamentos de Deus que nós temos que obedecer se nós quisermos ser vitoriosos. Então aquele moço abandonou o pai e foi viver sua vida do jeito que ele queria. Mas o que aconteceu? Foi humilhado, sofreu, foi castigado pelas situações. E é assim que acontece com aquele que nega a Deus. Assim é que acontece com aquele que dá ouvido ao diabo, cai na cilada do diabo e sai da presença de Deus. Abandona Deus. Vai sofrer. A princípio, a proposta do inimigo, que nada. Você está preso, você não pode fazer nada aí. Você está preso, vem para cá que você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. Sim, podemos fazer o que nós quisermos, mas dentro dos padrões, dentro da forma correta, é que nós devemos e podemos fazer o que nós quisermos. Se fizermos ao contrário, a princípio parece ser muito bom, mas vai chegar um dia que você vai perceber que você está sofrendo porque se afastou da presença de Deus. Então, antes que isso aconteça, preste atenção na palavra de Deus e permaneça firme na palavra de Deus. Não caia nas astutas ciladas do inimigo. Então essa é a quinta parte do nosso estudo. Estamos encerrando neste momento mais esse estudo. E assim que for possível estaremos continuando o nosso estudo, dando sequência ao nosso estudo.
Então que Deus os abençoe poderosamente. E não se inscreva, você que não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar os vídeos. Também clique naquele sininho que tem lá, que você recebe as notificações, porque sempre estou postando vídeo. E também faça seu comentário, faça pergunta, pode pedir também algum estudo também. Então que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E até o próximo estudo.